Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos apresentar uma importante aplicação da integral definida para a física e para a engenharia, que é o momento de inércia de áreas planas. Na física e na engenharia, o momento de inércia é um assunto por demais importante, porque é uma propriedade geométrica da seção transversal de elementos estruturais. Então, o que é que significa este momento de inércia? Ele dá a resistência, ele mede a resistência à flexão de vigas. Então imagine uma viga biapoiada. Ela tem um apoio aqui, é claro que isso é uma representação gráfica, certo? Mas imagine que aqui há um pilar e aqui há outro pilar e a viga está apoiada nesses dois pilares. Quando eu carregar esta viga, quando eu colocar carga sobre ela, ela vai ter uma tendência a fletir. Ela vai ter uma tendência a se deformar aqui. Então, a propriedade geométrica que dá a resistência dessa viga a fletir é o momento de inércia. Inclusive, a tensão que nós na engenharia batizamos com a letra grega sigma minúscula, é dada por esta fórmula: M, momento fletor, vezes Y sobre I. Então, eu tenho aqui a seção transversal da viga. É como se eu a estivesse olhando daqui. Estou olhando esta viga daqui. Então, estou vendo esta seção transversal B, H. Aqui eu tenho uma coisa chamada linha neutra, não vem ao caso agora explicar o que é. E a tensão em cada ponto da viga é dado pelo produto do momento fletor que age nesta seção. Então, também não convém ficar detalhando muito, mas em cada seção dessa existe um momento fletor aplicado, ou seja, essa viga, como ela está se deformando e formando aquela linha embarrigada, digamos, aquela linha tracejada que eu fiz, então esta viga vai ter uma tendência a, em cada seção, fletir, ou seja, dobrar, digamos assim, curvar-se, como está sendo curvada ali, de uma maneira proporcional ao momento fletor que está agindo na seção. Então, quanto maior o momento fletor, maior a tensão de deformação, que vamos chamar assim. Y é a distância do ponto à linha neutra. Então, por exemplo, este ponto aqui, ele está distante da linha neutra de H sobre 2. Já este outro ponto está menos distante da linha neutra. Então, nos pontos da periferia da viga, ou seja, os pontos mais distantes da linha neutra sofrem com uma tensão de flexão devida à flexão maior, certo? Então, a tensão de flexão é diretamente proporcional ao momento fletor da seção, a distância do ponto à linha neutra, mais inversamente proporcional ao momento de inércia. Então, quanto maior for este momento de inércia desta seção,
maior será a rigidez desta viga, certo? Então, o momento de inércia é uma propriedade geométrica da seção transversal destes elementos, que eu digo elementos estruturais, como são as vigas, as longarinas, etc. Certo? E essa resistência a fletir é dada pelo momento de inércia, que aqui se encontra no denominador, portanto, a tensão de flexão ela é inversamente proporcional ao momento de inércia. E é bom que se saiba que quem leva uma viga dessas à ruína, ou seja, a romper, a quebrar, é o valor da tensão. Ou seja, se essa tensão ultrapassar a tensão de deformação máxima, que seria, no caso, a tensão de ruptura, esta viga vai arrebentar, certo? Se ela ultrapassa a tensão máxima, é natural que a gente pense que ela vai arrebentar. Então, veja como é importante conhecer o momento de inércia. Então, se eu estou aqui, observe, eu estou olhando daqui, estou vendo esta seção. Então, se essa viga tiver que rodar, eu acho que você concorda comigo que ela vai tender a girar em torno desta linha neutra. Porque, observe que eu estou empurrando aquela parte de cima, ela está embarrigando, então é como se eu estivesse tentando arrebentar esta viga, torcendo ela nesta direção. Vou exagerar aqui, como se ela estivesse fazendo isso. Então observe que estas seções que eu estou aqui achurando é como se elas estivessem tendendo a girar em torno desta linha neutra. Então eu tenho dois momentos de inércia principais. Quando eu tento girar, vamos colocar aqui eixos, o eixo X e aqui o eixo Y. Então, quando eu tendo a girar, quando eu tento deformar esta viga em torno deste eixo, eu tenho um momento de inércia que nós vamos batizar de IXX. Mas quando eu tento deformá-la em torno do eixo Y, então eu tenho um momento de inércia IYY. Então vamos dizer aqui que o momento de inércia IXX é igual à integral de, observe que o raio de giração, digamos assim, desta seção é dado pela cota Y, quando eu estou tentando girar esta seção em torno de X. Então, o meu momento de inércia em torno do eixo X vai ser dado pela integral do produto de y ao quadrado vezes o meu elemento dA. Ao passo que o momento de inércia em torno do eixo Y, repetindo aqui para não ficar muito riscada a figura. Então aqui eu tenho o meu eixo Y. Então observe que quem coopera, o raio que coopera com a giração em torno do eixo Y é a cota X. Então é como se este pedaço estivesse tentando girar esta barra
Então a integral é a integral de x ao quadrado vezes o elemento de área. Então essas são as duas fórmulas que me permitem determinar os momentos de inércia. E a dimensão deste momento de inércia, se é a seção reta, a seção transversal desses elementos estruturais, então são momentos de inércia de figuras planas, porque a seção transversal desta viga que eu imaginei aqui, por exemplo, é um retângulo, e o retângulo é uma figura plana. Então a dimensão do momento de inércia de uma figura plana. Assim como a dimensão da velocidade é metro por segundo. Dimensão de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Dimensão de área, metro quadrado. Dimensão de volume, metro cúbico. Dimensão do momento de inércia de uma figura plana, metro a quarta. Como é que eu confirmo isso? Y2 é uma distância ao quadrado, metro quadrado. dA tem dimensão de área, metro quadrado. Metro quadrado multiplicado por metro quadrado, de fato, metro a quarta. Vejamos então agora, depois de ver então essa introdução, onde nós entendemos a importância do momento de inércia e entendemos também como é determinado o momento de inércia, então vejamos o momento de inércia, como se calcula, então, através de 3 exemplos práticos que vão determinar, então, o momento de inércia de 3 figuras planas. Começando, então, pelo momento de inércia de um retângulo. Uma boa quantidade de vigas, de elementos estruturais, de pilares, são formados por retângulos. Então, vou desenhar aqui um retângulo. Base B, altura H. Vou colocar aqui os meus eixos passando pelo centroide deste retângulo. E é bom que se observe que o momento de inércia vai variar. Qualquer figura plana, momento de inércia varia de acordo com a posição dos eixos. Com a posição desses eixos coordenados. Ao contrário, por exemplo, do que dissemos sobre o centro de área, o centroide de uma figura plana. A posição dele não varia, o valor varia, mas a posição não varia. Mas aqui o momento de inércia varia de acordo com a posição dos eixos. É como se eu pensasse que o trabalho que me dá para rodar esta seção em torno do centroide é diferente do trabalho que dá para rodar esta seção em torno da base dela, né? Teoricamente, eu tenho um braço de alavanca maior para a base e menor para o centroide, certo? Mas isso é uma discussão posterior, deixemos isso para a mecânica geral, esta discussão. Vamos então se preocupar aqui
em determinar os momentos de inércia em relação a estes eixos que passam pelo centroide. Então aqui eu tenho, neste ponto, menos h sobre 2 em relação a y e mais h sobre 2, enquanto em relação a x eu tenho menos b sobre 2 e mais b sobre 2. Então, repetindo, se estes eixos estivessem posicionados, por exemplo, aqui na base ou neste vértice, os resultados seriam diferentes. Perfeito? Então, vamos determinar primeiro o momento de inércia em torno do eixo x. E xx é a integral de y ao quadrado dA. Então, por uma questão de conveniência, eu vou definir o meu dA, então, como sendo um elemento de área horizontal que resulta de B do produto B vezes dy. Então, para que a minha integral seja mais fácil, então é a integral de y ao quadrado vezes b dy, e eu vou integrar de menos h sobre 2 até h sobre 2, porque eu estou integrando em y. Então, isto é igual a b vezes a integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 de y2 dy, que é b vezes y ao cubo sobre 3 de menos h sobre 2 até h sobre 2, b vezes h ao cubo sobre 8 dividido por 3, 24, menos menos, 2 vezes h ao cubo sobre 24, o que me dá bh ao cubo sobre 12. Então é uma fórmula consagradíssima. Momento de inércia em torno do eixo x de um retângulo em relação ao seu centroide. Então aqui está o centroide IXX em relação ao centroide deste retângulo é BH ao cubo sobre 12. Fórmula super consagrada. Então, analogamente, se eu fizer o mesmo trabalho para o eixo y, y será a integral de x ao quadrado dA. Então, agora eu faço o contrário. O meu elemento de área, reproduzindo aqui o meu retângulo, meu elemento de área agora, mais conveniente, é um retângulo de largura dx e altura h. Então, meu dA é h dx. H é constante, então integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de x ao quadrado vezes h dx, que é h vezes a integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 de x ao quadrado dx, que é h vezes x ao cubo sobre 3 de menos b sobre 2 a b sobre 2. Então, como disse, a fórmula é análoga, não precisaria ter resolvido
porque na outra orientação também é um retângulo, então isto aqui dá h vezes b ao cubo sobre 12. Então aqui tem outro resultado consagrado. Observe que é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Base, nesse caso agora, para girar em torno de y, é como se eu tivesse a base trocada com a altura. Então agora a base passou a ser a altura. Então é hb ao cubo sobre 12. Então observe um experimento muito fácil que você pode fazer. Tomar uma régua, você tome uma régua. Todo mundo tem uma régua em casa. Tome uma régua e faça a seguinte experiência. Vamos olhar esta régua daqui. Então, essa régua é fininha assim, certo? E vamos desenhar ela deitada também. Então, observe que se eu fletir essa régua neste sentido, eu vou estar tentando girar ela em torno deste eixo, certo? Eu vou ter uma dificuldade absurda, porque observe que a minha base é muito pequenininha, é um B muito pequenininho, mas o meu H é muito alto. E em torno deste eixo, nós acabamos de ver, ó, IXX, em torno deste eixo aqui. É B vezes H ao cubo sobre 12. Então, apesar da régua ser muito fininha, o H é muito alto. Então, esse produto B muito pequeno vezes H grande ao cubo sobre 12, eu tenho uma dificuldade, a régua não sai do lugar. Você não consegue fletir a régua de jeito nenhum. Você não tem força suficiente para fletir essa régua. Ao passo que, se ela estiver deitada, observe que a base é maior, porque agora eu tenho H deitado e a base B em pé, na vertical. Agora eu tenho o momento de inércia HB ao cubo sobre 12. Como o B é muito pequenininho, eu não tenho dificuldade de fletir essa régua nessa direção, ou seja, em torno deste eixo. Se eu tomar a régua deitada, segurar ela com as duas mãos, a mão esquerda do lado esquerdo da régua, a mão direita do lado direito da régua. Quando eu curvo a régua, sem muito esforço, eu sou capaz até de quebrar essa régua. Ao passo, se ela estiver em pé, se eu segurar ela com esse Bzinho pequenininho encostado na palma da minha mão, ainda que eu segure nas extremidades, a mão esquerda do lado esquerdo, a mão direita do lado direito, eu vou ter muita dificuldade de fletir esta régua. Aliás, eu não vou conseguir fletir esta régua. Então aí está um experimento muito interessante e que você vai poder entender a importância do momento de inércia. Então, o que explica a sua dificuldade de fletir esta régua na direção da altura é exatamente que o momento de inércia nessa direção ser muito maior do que na direção quando a régua está deitada. Vejamos então agora mais um exercício que vai determinar o momento de inércia de um triângulo equilátero. Então tomemos agora o nosso triângulo equilátero. Peço a vocês, tanto faz ser equilátero ou isósceles, porque eu vou chamar
esta dimensão de B e esta dimensão aqui de H. É claro que eu poderia, se fosse um triângulo equilátero, poderia determinar o momento de inércia em relação, tomando por dimensão principal do triângulo equilátero o lado. Mas agora não, agora tanto faz, porque eu vou chamar esta base de B e aqui de H. E eu vou colocar os meus eixos, o eixo Y passando por este vértice de simetria e o eixo X aqui, e a minha origem está no centro da base deste triângulo equilátero. Então, novamente, meu I x ele é igual à integral de y ao quadrado dA. Então, é conveniente para mim que o meu dA seja esta faixa horizontal, se eu quiser integrar em y, fazer uma integração mais simples. Então, observe que aqui eu tenho B sobre 2 para cá e ali H. Então, a tangente deste ângulo, então, observe, é o cateto oposto H dividido por B sobre 2, que me dá 2H sobre B. Então, a equação desta reta, na verdade, é y igual a H menos 2H sobre B vezes x. Quando x for B sobre 2, y será igual a zero. Quando x é igual a zero, y é igual a H. Mas, como eu vou integrar em y, foi a minha escolha, né? Então, o meu dA é o B de x, B de y, desculpe, B de y vezes dy. Por que eu chamei de B de y? Esta largura. Por que depende de y? Isso aqui, então, é B de y. Porque se eu tiver aqui embaixo, eu vou ter uma largura maior, e isso é evidente que está variando em função da variável y. Então, observe que meu B de y é igual a 2 vezes a cota x. Aqui quanto vale x? É esse pedaço. Mas meu B de y é 2x. Aqui é a mesma coisa. Meu valor de x é esse pedaço. O meu valor de y é igual a 2x. Então vejamos quanto vale x em função de y. Então, se y é igual a h menos 2h sobre b vezes x, então isso significa que 2h sobre b vezes x é igual a h menos y. Então, o valor de x é h menos y vezes b sobre 2h. Então, esse é o meu valor de x. Certo? Então, o meu dA é 2x vezes dy. Tá? Então, meu dA é igual a 2 vezes h menos y
vezes b sobre 2h vezes dy. Então, meu x é a integral de 0, porque a minha origem está ali embaixo, de 0 a h de y ao quadrado vezes 2 vezes h menos y vezes b sobre 2h vezes dy. Então, vamos continuar aqui embaixo. O 2 sai da integral, é constante. O b sobre 2h sai também, é constante. E me sobra a integral de 0 a h de y ao quadrado vezes h menos y vezes dy. Então, isto é igual a b sobre h vezes hy2 dy. Então, eu tenho hy3 sobre 3 menos y3 dy, que é y4 sobre 4, de 0 até h. Então, isso é b sobre h vezes, em 0 os dois vão dar 0. Então, aqui eu tenho h a quarta sobre 3 menos h a quarta sobre 4, que é igual a b sobre h vezes 12, 4h4 menos 3h4, que me dá esse h4 cancela, vira 3. Então eu tenho b h3 sobre 12. Igualmente, então, o momento de inércia de um triângulo em relação à sua base, observe que no retângulo eu determinei em relação ao centroide, era BH3 sobre 12. É claro que as dimensões são diferentes, né? No retângulo eu tenho muito mais massa. Coincidentemente, a fórmula deu igual, mas se eu fizesse em relação ao centroide do triângulo, não daria este valor. Mas, em relação ao centro da base, o momento de inércia em torno do eixo X vai me dar BH3 sobre 12. Então, apenas para não ficar com um vídeo muito longo, vou recomendar que você determine o momento de inércia em torno de y, que é a integral de x2 dA. O cálculo é inteiramente análogo, tá certo? Então, apenas o meu elemento de área, por conveniência, será vertical, né? E eu vou integrar de menos b sobre 2 a b sobre 2. Ao final, nós vamos fazer um resumo das principais figuras geométricas com os momentos de inércia dessas figuras. Mas, por enquanto, eu sei que você compreende, para que não fique com o vídeo muito comprido. Não determinaremos, então, aqui o momento de inércia em torno do eixo Y para este triângulo. Então, este resultado serve, como foi posto em relação à base e altura, serve tanto para o triângulo equilátero quanto para o isósceles. Por último, vejamos aqui o momento de inércia de um círculo em relação ao seu centro. Então,
ficou um pouco, mas não importa. Ficou um pouco deformado esse círculo aqui, parecendo que ele foi chanfrado aqui, mas eu sei que você entende o desenho. Então, eixo X, eixo Y, quanto vale o meu IXX? Integral de y ao quadrado dA. Integral de, se eu integrar em y ou se eu integrar em x, tanto faz, de menos r até r. De menos r até r. Então, quanto vale o meu dA? Por conveniência, então, eu vou fazer o meu elemento de área horizontal. Por que que este elemento de área horizontal é conveniente para o cálculo deste momento de inércia em torno de x? Ora, porque como esta altura aqui é igual a dx, então a distância deste elemento de área até o eixo x vale sem dúvida nenhuma y, né? Imagine se eu tivesse que pegar um elemento vertical com o y variável, né? Claro que eu ia ter que assumir, fazer uma conta já um pouco mais complicada. Então, neste caso, como a altura deste elemento de área é dy, e dy é um infinitesimal, então não me resta dúvida que a distância até o eixo x é de fato y. Se eu fosse determinar o momento de inércia y, que é a integral de menos r a r agora em x, de x ao quadrado dA, então com certeza seria mais conveniente que eu utilizasse agora um elemento vertical. Porque como a largura deste elemento é dx e é um dx infinitesimal desprezível, então esta distância não resta dúvida que é x. Porque tanto faz eu colocar na parte baixa como na parte de cima dessa largura, como no meio, não me resta dúvida, porque eu estou tendo um erro de um elemento infinitesimal. Como já disse aqui, um infinitésimo é algo muito, muito, muito pequeno. Já comparei aqui a um centésimo, que é 1 sobre 100, um milésimo, que é 1 sobre 1000. Um infinitésimo é 1 sobre infinito, que é praticamente zero, né? Então, por isso, no caso de determinar o momento de inércia y, eu tomaria então um elemento vertical. Mas enfim, quem será o meu dA? Meu dA então é 2x vezes dy. Então, se a equação explícita da circunferência é x igual a raiz quadrada de R2 menos y2, ou y igual a raiz quadrada de R2 menos x2, então eu vou tomar esta expressão para determinar o meu dA, e meu dA será igual a 2 vezes a raiz quadrada de R2 menos y2 dy. Então, o meu ix será igual a integral de menos r a r de y ao quadrado vezes 2 vezes a raiz quadrada de R2 menos y2
dy. Então, o 2 pode ser retirado. Este r que aqui se encontra dentro da raiz eu vou retirar também, vai ficar 2r, porque dentro aqui eu vou colocar este r2 em evidência por conveniência deste problema e vou integrar então de menos r a r y ao quadrado vezes a raiz. Como coloquei o R2 em evidência, aqui fica 1 menos y2 sobre R2 dy. Então, vou chamar y sobre r de seno de t. Então, esta integral, vamos ver quando 2r vezes a integral, agora será uma integral em t. Então, quando y é menos r, o seno de t é igual a menos 1, logo t é menos π sobre 2. Quando y é igual a r, o seno de t é igual a 1, logo t é π sobre 2. Aqui eu tenho y ao quadrado, r2 seno ao quadrado de t, vezes a raiz quadrada de 1 menos y2 sobre r2, 1 menos o seno ao quadrado de t, vezes dy. dy é r cosseno de t menos r cosseno de t dt. R cosseno de t dt. Certo? Então, isto será igual a 2r, que multiplica r ao cubo, saiu também, r2 e r saíram, e agora eu fico com a integral de menos r a r de seno ao quadrado de t, 1 menos o seno ao quadrado de t é evidentemente igual ao cosseno ao quadrado de t, raiz quadrada do cosseno ao quadrado é o cosseno, vou juntar com este cosseno e vai me dar cosseno ao quadrado de t dt. 2r4 vezes a integral, aqui cometi um pequeno lapso, deveria ser evidentemente menos π sobre 2 a π sobre 2. Menos π sobre 2 a π sobre 2. Seno ao quadrado, 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Cosseno ao quadrado, 1 mais o cosseno de 2t sobre 2 dt. 2, 2, 4. 2r2 sobre 4, 2r4 sobre 4, r4 sobre 2, integral de menos r até r de 1 menos o cosseno ao quadrado de 2t dt, que é r4 sobre 2 vezes a integral de menos r até r de dt menos a integral de menos r até r do cosseno ao quadrado de 2t, que é 1 mais o cosseno de 4t
sobre 2 dt. R4 sobre 2, perdão. Abre um colchete. Integral de dt é t. Menos integral de dt sobre 2 menos t sobre 2. Menos a integral do cosseno de 4t sobre 2, que é o seno de 4t sobre 8. Tudo isto avaliado de menos r a r. Desculpa, novamente, menos π sobre 2 menos π sobre 2 a π sobre 2 de menos π sobre 2 de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então isso dá t menos t sobre 2, t sobre 2. Então R4 sobre 2 vezes t sobre 2 de menos π sobre 2 até π sobre 2 me dá π sobre 2. Seno de 4t em π sobre 2 é seno de 2π, que é igual a 0. Seno de 4t em menos π sobre 2, seno de menos 2π, que também é igual a 0. Então isto é π R4 sobre 4. E claro que o momento y é a mesma coisa, porque o círculo é totalmente simétrico. Então o meu y também é πr4 sobre 4, que é a mesma coisa que πd4 sobre 64, que é uma outra fórmula consagrada na engenharia. Momento de inércia de uma circunferência em torno do eixo x e em torno da origem, com os meus eixos posicionados no centro da circunferência. Ok? Então, com isto, encerramos o nosso vídeo sobre momento de inércia. Espero que este assunto tenha sido útil e que você tenha compreendido. Muito importante dentro da engenharia e da física. Nos encontramos de novo no próximo vídeo, então.